Olá, você está no canal Mundo do Saber. Meu nome é Alexandre e hoje nós vamos falar sobre o ensino à distância desde quando ele começou nos primórdios até os dias atuais e como está a situação do cenário do ensino à distância no Brasil. Será que está num cenário positivo ou um cenário negativo em franca decadência? Vamos lá? Vamos entender quando e como surgiu o EAD. No ano de 1728, em Boston, nos Estados Unidos, um anúncio inusitado circulava nos jornais da cidade. O professor Caleb Phillips estava oferecendo um curso de taquigrafia. Pois é, uma técnica inovadora de escrever à mão de forma rápida, usando códigos e abreviações. O curso era destinado a pessoas de todo o território nacional, pois os materiais seriam enviados semanalmente pelos correios. Este foi o primeiro registro da história de um curso à distância. Mais de 100 anos depois, em 1833, na Suécia, a Universidade da cidade de Lund oferecia um curso de composição por correspondência. Em 1840, na Inglaterra, começava um curso também de taquigrafia voltado para a anotação de passagens bíblicas, em que o professor Isaac Pitman incentivava os alunos a escreverem postais com textos abreviados. Se hoje podemos aprender novas línguas em aulas particulares com professores pela internet, é interessante saber que as experiências pioneiras neste campo surgiram em 1856 na Alemanha, ou seja, já era possível aprender outro idioma à distância usando esta metodologia há mais de 160 anos. Vem a pergunta: quando o EAD começou a se popularizar ao redor do mundo? A partir do século XIX, o EAD começou a ser utilizado em vários outros países, como solução para que pessoas que viviam distantes de instituições de ensino pudessem aprender. Além de novos cursos nos Estados Unidos, Suécia, Alemanha, surgiram também iniciativas na França, na antiga União Soviética, Japão, Austrália, Noruega, África do Sul, Argentina, Espanha e muitos outros países aderiram a essa ideia. No começo, os cursos EAD eram voltados para aperfeiçoamento profissional ou ofereciam conteúdo complementar da formação universitária. Com o passar do tempo, foi se tornando possível fazer até uma graduação completíssima à distância. Como foi a evolução do EAD através dos anos? Pergunta interessante, hein? Uma parte importante é que o EAD sempre acompanha a evolução das tecnologias de comunicação. Se uma sala de aula presencial hoje é muito semelhante de 200 anos atrás, não se pode dizer o mesmo do EAD. Veja como o formato evoluiu durante o tempo. Vamos falar um pouquinho sobre cada década para vocês entenderem melhor. Até 1910, os cursos eram feitos por correspondência, baseados em materiais impressos. Já a partir de 1910, os slides e recursos audiovisuais como materiais adicionais começam a se popularizar. Décadas de 1910 até 1940, teve um período aí em que podemos compreender que as duas grandes guerras mundiais trouxeram o rádio como protagonista. Então foi utilizado o rádio para transmissão de conteúdos. Já na década de 50, com a invenção da TV, começaram também as primeiras experiências de telecursos. Ou seja, o telecurso ele não é tão novo assim, já é bem antigo, hein? Década de 1970. As tecnologias desse período são as TVs via satélite e cabo, que também foram usadas para a transmissão desses conteúdos. Agora, finalmente, chegamos na década de 90. Início dos cursos por computador, via CD-ROM, e depois pela internet. Eu até lembro que a venda desses cursos você podia comprar até em bancas de jornais, que vinham com um CDzinho ali, ao qual você podia fazer vários tipos de cursos, que isso já era considerado cursos profissionalizantes.
É interessantíssimo. Agora, nos dias atuais, hoje os cursos viraram multiplataforma. Você pode acessar de todo e qualquer canal, desde uma Smart TV até você usar o seu smartphone, você pode utilizar pelo notebook, desktop, enfim, ou até mesmo nos tradicionais cursos presenciais que existem em qualquer lugar. A tecnologia ela agiu em benefício do homem nesse ponto, trazendo conhecimento para todos os lugares, para todas as pessoas e para todos os poderes aquisitivos. O que antes um curso era extremamente caro, você tinha às vezes que se deslocar de uma cidade para outra, tinha que morar em outra cidade, muitas vezes ficar longe da família. Hoje não, hoje está próximo. Com um simples tablet, um celular, você consegue assistir uma videoaula. Mas agora vamos analisar o seguinte, como que surgiu o EAD no Brasil? No Brasil, o EAD surgiu com um curso de qualificação profissional. O registro mais remoto no Brasil, juro para vocês que eu também fiquei assim, indignado quando eu soube dessa notícia, foi em 1904, que é o registro mais antigo, com o anúncio nos classificados do Jornal do Brasil, na época, de um curso de datilografia para usar máquinas de escrever por correspondência. Ah, tá vendo só? Não é tão novinho assim, o Brasil também era high-tech naquela época. Um tempo depois, nos anos 20, o Brasil já contava com os primeiros cursos transmitidos pelas ondas de rádio, a novidade tecnológica daquela época, lembra das guerras? Então o Brasil também aderiu a essa ideia. Os estudantes utilizavam material impresso para aprender português, francês e temas relacionados à radiodifusão. Nas décadas de 1940 e 1950, começaram os cursos mais formais, sobre temas profissionalizantes liderados pelo Instituto Monitor, depois pelo Instituto Universal Brasileiro e pela Universidade do Ar, patrocinados pelo SENAC e pelo SESC. Até hoje, algumas dessas instituições permanecem ligadas à formação profissional através de cursos à distância, principalmente o Instituto Universal Brasileiro. Se vocês acessarem o site deles, eles ainda possuem cursos à distância, sim, e extremamente tecnológicos, não mais pelas revistinhas como era nas décadas anteriores. Nas décadas de 1960 e 1970 surgiram várias iniciativas de EAD em projetos para ampliar o acesso à educação, promover o letramento e a inclusão social de adultos. Com o passar do tempo, os cursos agregaram outros níveis de ensino, como o fundamental completo, e no final da década de 70 começou em Brasília a primeira experiência de EAD nos cursos superiores. Ou seja, não é tão novo assim como a gente pensava. Nesse período, muitos brasileiros já acompanhavam os telecursos transmitidos pela TV, principalmente pela Rede Globo e pela TV Cultura. Mas também eles conseguiam adquirir as apostilas e livros através das bancas de jornais. Esse modelo de EAD convivia com os formatos antigos, como o material impresso e o rádio, uma característica que se mantém até os anos 90. Em meados da década, as instituições passaram a utilizar a internet para publicar conteúdos e promover interações. Foi nesse período que várias universidades formalizaram suas iniciativas EAD, até culminar com a criação, em 1996, da Secretaria de Educação à Distância, que é o CED, que é pertencente, claro, ao Ministério da Educação, MEC, que nós conhecemos hoje. Nesse mesmo ano de 1996, o EAD no Brasil passou a contar com uma legislação abrangente, que hoje, nos dias de hoje, por exemplo, garante os diplomas emitidos por esses cursos como se fossem presenciais. Então, eles são válidos sim, não tem nenhum tipo de falcatrua ou fake news. Agora vamos analisar uma coisa importante, que é uma pergunta que não quer calar. Como está hoje o EAD em nosso país? Atualmente, o EAD já é considerado uma modalidade consolidada no Brasil. De acordo com o último censo do INEP, de 2019, em 10 anos a modalidade EAD teve um salto de 378% em matrículas de ingressantes, e este número continua aumentando consideravelmente. Segundo o Ministério da Educação, em 2021 foram mais de
3.700.000 matriculados em cursos à distância. Foi na época, claro, da pandemia que teve um boom, porque as pessoas ficavam em casa, então elas tinham mais tempo também para estudar. Agora, vamos puxar um pouco na série histórica, levando em conta 2011 até 2021. O percentual de matriculados em EAD aumentou 274%, enquanto que nos presenciais houve uma queda de 8,3%. Nossa, mas por que isso aconteceu? Facilidade, gente. Hoje em dia, no mundo acelerado em que a gente vive, nós queremos praticidade. E o ensino à distância, ele trouxe isso. Imagina só você terminar o seu trabalho, chegar em casa, estudar, sem a necessidade de ter que se locomover novamente para uma instituição de ensino, chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, para levantar às 6 horas da manhã e trabalhar novamente. Ou seja, você tem mais qualidade de vida, podendo adquirir conhecimento em qualquer lugar em que você esteja. Até mesmo estudar no ônibus enquanto você está indo do trabalho para casa. Você pode rever todo o conteúdo estudado apenas assistindo às aulas no seu celular. Hoje são mais de 1.800 cursos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, que atendem mais de 4 milhões de pessoas em todo o território nacional. É muita coisa. E cada vez mais universidades se especializam em implantar diferentes modelos de EAD para atender essas pessoas. Vamos colocar aqui exemplos, tá? Cursos predominantemente à distância, com encontros presenciais obrigatórios, principalmente em entrega de provas ou atividades de extensão, ou até mesmo estágios. Cursos semipresenciais, que promovem encontros semanais. Então você vai uma vez por semana nos polos presenciais para assistir aulas, ou debater algum assunto, ou ter apoio de um monitor de ensino à distância. Também a tendência de ter aquelas aulas híbridas, onde você metade faz à distância e metade você faz presencial, principalmente em cursos que exigem a presença do acadêmico no polo, como engenharia civil, engenharia de produção, que tem alguns cursos laboratoriais que necessitam serem feitos presencialmente. Um estudante EAD, ele pode passar por uma experiência muito rica em contato com seus professores e colegas, que acaba prevalecendo a sensação de presença e proximidade no processo de ensino e aprendizagem. Você pode criar grupos no WhatsApp, você pode interagir com o seu professor no próprio ambiente virtual de aprendizagem, você pode debater sobre vários assuntos com outros grupos aleatórios de outras instituições de ensino. Então você não precisa ficar preso onde você estuda, você pode conhecer outras instituições de ensino, outros acadêmicos e fazer debates e também trocar experiências e conhecimento. Então é um mundo muito vasto. O interessante é que você tem acesso a vários livros em bibliotecas virtuais, algo que você não tinha antes com as bibliotecas físicas. Então você tinha uma limitação de insumos, de livros, ao qual hoje você tem uma imensidão de livros em todos os lugares do mundo. Então você pode ter vários pontos de vista sobre um determinado assunto de vários países diferentes, o que vai enriquecer o seu trabalho, enriquecer a sua experiência. Então o ensino à distância hoje ele tem essa gama gigante de benefícios. Ah, mas você falou da história, você falou dos benefícios, falou que é maravilhoso, mas tem os prós e os contras? Existe. Eu sou um acadêmico que tem 3 formações de ensino à distância, mas eu posso falar para você que o ensino à distância, se ele tiver uma má administração, você pode estar no topo e cair automaticamente, principalmente no que diz respeito à qualidade de ensino. Eu falo para vocês por quê? Porque as minhas experiências em instituições de ensino, elas me provaram de que quanto mais aquela instituição crescia no ramo de EAD, a qualidade ia por água abaixo. Você deixava de ter suporte, o suporte era precário, o suporte era deficiente, muitas vezes você ia em um polo, o polo não te dava atenção devida, você fazia uma sugestão de melhorias e você era recebido de uma forma extremamente seca e grosseira.
o que, quando o polo ele está iniciando nesse processo, ele te dá toda a atenção, você é o protagonista da história, da instituição. Então eles fazem de tudo para que você aprenda de verdade. Então nós temos só que tomar cuidado quando a gente vai escolher uma instituição de ensino para saber se ela já não está viciada nesse mercado. Nós temos que tomar cuidado com aquela ganância que tem de muitas instituições de ensino de só querer cada vez mais acadêmicos, e a quantidade acaba impactando muito na qualidade do ensino. Então o MEC também já está de olho nesses pontos e até mesmo congelou algumas vagas de cursos EAD, devido a essa deficiência que vem acontecendo no decorrer de alguns anos. Porque quanto mais eu tiver em quantidade, eu perco em qualidade, principalmente no que diz respeito à educação, que é extremamente sério, porque nós estamos formando profissionais para o mercado de trabalho. Então existe a necessidade de nós termos uma educação de qualidade e não de quantidade, tá ok? Então hoje pesquisei muito sobre as instituições de ensino. Verifiquem no Reclame Aqui, verifiquem com outros colegas que fizeram cursos nessa instituição, verifiquem o ambiente virtual de aprendizagem, se ele é realmente intuitivo, se ele vai atender às suas necessidades. Muitas vezes tem alguns ambientes que são extremamente poluídos e você fica confuso ao navegar. Lembre-se, você é o protagonista, então você que é o maior interessado. Então estude muito bem a instituição em que você vai se matricular, porque eu garanto de que o EAD ele é fantástico, mas nós precisamos saber em qual instituição a gente vai apostar 4, 5, 2 anos da sua vida, tá ok? Conhecimento ele é muito importante, mas nós temos que buscar um conhecimento de qualidade, para que possa agregar valor, e não somente um diploma a mais aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima. Tchau!